Era madrugada quando Helena decidiu partir. A luz tênue da lamparina mal iluminava o pequeno quarto onde por anos recitou orações, bordou esperanças e costurou sonhos com linha de fé. O silêncio da casa, antes morada de afeto e cumplicidade com o irmão Elias, agora pesava como o som abafado de um adeus que ela nunca quis dizer. Não houve brigas. Não houve gritos. Só um olhar da cunhada Mary, carregado de impaciência e rejeição, que lhe disse mais do que qualquer palavra conseguiria. Ela entendeu. Era hora de ir. Na mala antiga, já usada e muito gasta, e que até o dia anterior estava guardada e empoeirada, já que não usava há muito tempo, apenas alguns vestidos bem passados, um par de sapatos gastos, um caderno de anotações com versos que ela mesma escrevia, alguns livros que estava sempre a ler, e a medalha que recebeu da mãe, a única herança que o tempo não levou. Prendeu o cabelo com a mesma fita de quando era criança e, ao cruzar a porteira da fazenda, sentiu como se um mundo ficasse para trás. Mas no peito, levava algo maior. A certeza de que a dignidade de uma mulher não se mede pela riqueza que possui, mas pela coragem que carrega ao caminhar sozinha, com o coração cheio de amor, mesmo quando tudo parece vazio. A rodoviária da pequena cidade era um lugar onde despedidas moravam nos olhos e esperanças embarcavam em silêncio. Helena chegou cedo com a alma apertada, mas o semblante sereno. Escolheu o primeiro ônibus com destino a uma cidade grande, sem saber exatamente o que a esperava. Não havia um plano, apenas fé. Sentou-se próxima à janela, e ali, entre curvas da estrada e o balanço sutil do asfalto, deixou as lembranças deslizarem feito poeira levada pelo vento. O coração tentava ser forte, mas ainda carregava a dor suave da exclusão, da sensação de não pertencer mais ao lugar onde nasceu. 3 dias inteiros de viagem pareciam uma eternidade para quem carrega o peito, cheio de perguntas e os olhos famintos por um novo começo. Foi então, já no segundo dia, que o destino resolveu agir com suas mãos invisíveis. Um senhor, com o nome de João, de sorriso doce e fala mansa, sentou-se ao seu lado. Trazia o cheiro de terra molhada e o jeito simples de quem conhecia o valor das pequenas coisas. Era jardineiro. Voltava à capital depois de visitar sua irmã adoentada no interior. João logo notou os modos delicados da moça, seu jeito respeitoso de ouvir, o brilho de esperança que ainda resistia no fundo dos olhos. Aos poucos, como quem desata nós com calma, ela começou a contar sua história. Falou do irmão Elias, da fazenda, da medalha da mãe. Contou como gostava de estudar à noite, mesmo depois de um dia inteiro ajudando na roça. Disse que sabia cozinhar, bordar, cuidar da casa, e que, mais do que isso, carregava no coração uma vontade genuína de fazer o bem onde estivesse. O jardineiro, comovido, viu naquela jovem algo raro, uma alma firme em um corpo frágil, uma doçura que não era ingênua, mas corajosa. Quando o ônibus se aproximava do destino, ele tomou uma decisão. João contou que trabalhava em uma mansão, propriedade de um homem abandonado amorosamente, com uma filha pequena. A casa era grande demais para tão pouca alegria, e talvez, só talvez, aquela moça de mãos limpas e coração leve pudesse ser a luz que aquela mansão precisava. Com cuidado, perguntou se ela aceitaria acompanhá-lo até lá. E ela, sem outra certeza além da fé, disse sim. A cidade era imensa. Os prédios pareciam tocar o céu. E os sons invadiam os ouvidos como uma sinfonia desordenada. Helena segurava firme a alça da mala, o olhar curioso e assustado. Nunca tinha estado em um lugar assim. Mas João caminhava ao seu lado com calma, como quem guia uma filha em terreno desconhecido. Pegaram um táxi e seguiram até a mansão. Ao chegar, ela viu os portões de ferro se abrindo com um som metálico, que ecoou como um presságio. Lá dentro, o jardim parecia respirar tristeza. As flores estavam bem cuidadas, mas sem vida. As árvores silenciosas. A casa, majestosa, parecia guardar segredos antigos entre suas paredes de pedra. O jardineiro a apresentou à governanta Joana, que, após alguma relutância, decidiu dar-lhe uma chance. Começaria como copeira. Um quarto pequeno, nos fundos da propriedade, seria seu novo lar. E ali, naquele espaço que mal cabia sua mala, ela se ajoelhou e fez sua oração, não pedindo riquezas, nem facilidades, mas apenas que sua presença ali fosse de paz. Na manhã seguinte, começou a trabalhar. Joana trouxe bem cedo o uniforme que Helena deveria vestir. Ele estava bem passado e os sapatos pretos bem engraxados. A partir dali, era Helena quem deveria manter as roupas impecáveis para realizar suas atividades na mansão. O milionário dono daquela mansão e patrão de Helena era Paulo, um homem reservado.
Os cabelos começando a grisalhar contrastavam com os olhos jovens, ainda marcados pela dor. Sua esposa havia partido 2 anos antes, deixando-lhe não apenas uma filha pequena, mas um buraco no peito e um silêncio que se espalhou por toda a casa. A menina era Maisa, de apenas 5 anos. Era doce, mas introspectiva. Tinha nos olhos o mesmo vazio do pai, e poucas palavras escapavam de sua boca. Quando a nova copeira chegou, ninguém deu importância. Era apenas mais uma entre tantos rostos que passavam pela casa. Mas bastou o primeiro encontro com Maisa para algo mudar. A pequena estava no jardim, sentada sozinha, quando Helena se aproximou com delicadeza. Não disse muito, apenas ofereceu um pedaço de bolo que ela mesma havia feito com carinho na cozinha. A menina aceitou, e naquele gesto simples nasceu um laço. No dia seguinte, Maisa a procurou novamente. Depois quis que ela a ajudasse com os deveres. Mais tarde, pediu que contasse uma história antes de dormir. E assim, pouco a pouco, a presença da jovem foi preenchendo os vazios daquela casa. Paulo falou de seu pai, do vinho, das estações. Helena ouviu com atenção, tocando os galhos como se lesse a alma das videiras. Na volta pararam à beira do lago. O céu refletia nos olhos dela como o espelho da própria serenidade. E Paulo, pela primeira vez em anos, desejou permanecer naquele instante para sempre. Mas nem todos os dias foram de sol. Certo dia, convidou-a para um passeio de barco com a pequena Maisa. Paulo queria mostrar à menina o prazer do vento no rosto, do barulho das ondas. No meio do passeio, o céu mudou de humor. Uma tempestade inesperada os envolveu. A água balançava o pequeno barco com fúria, e a menina se agarrou ao colo de Helena com medo. Paulo, aflito, lutava para manter o controle. Mas foi Helena quem, com voz firme e doce, acalmou Maisa, sussurrando orações e promessas de que tudo ficaria bem. E ficou. Voltaram encharcados, mas em segurança. E ao entrarem em casa, Paulo olhou Helena com algo diferente nos olhos. Não só gratidão, mas reverência. Era como se naquele momento ele tivesse visto quem ela realmente era, uma mulher de fé, firmeza e ternura inquebrantável. A partir desse dia, algo mudou entre eles. Ainda que não dito, o amor começou a ocupar espaços maiores, preenchendo gestos, silêncios, presenças, e o coração dele, antes fechado como uma porta trancada, começou a se entreabrir. Porque amor, às vezes, é só isso. Alguém que fica quando todos os outros vão. Na semana seguinte, Paulo convidou Helena para colher morangos em uma fazenda próxima. Esses momentos se tornaram cada vez mais desejados por Paulo. A presença de Helena lhe trazia paz, felicidade e calmaria, ao mesmo tempo que começava a sentir as pernas tremerem, toda vez que ela se aproximava com ternura e suavidade, para lhe servir uma bebida ou uma comida. Mas a adorava o lugar, e Paulo queria dividir esse pequeno prazer com quem agora era parte indispensável do cotidiano deles. O dia estava claro, o ar cheirava a folhas úmidas e terra vermelha. Helena colhia os frutos com cuidado, como quem recolhe memórias doces do passado. Ele, desajeitado, deixou cair um cesto e se sujou de suco de morango na camisa branca. Ela riu sem malícia e se aproximou para limpar a mancha. Suas mãos se tocaram, e o tempo por um breve segundo parou. Não disseram nada, mas ali, naquele gesto mínimo, um mundo inteiro foi construído. Ao fim do passeio, ele segurou pela primeira vez a mão de Helena por mais tempo do que o necessário. E mesmo quando soltou, algo invisível os manteve ligados. Era como se, enfim, estivessem prontos para escutar o que o coração dizia em silêncio. Desde o início, havia amor. Não um amor urgente, daqueles que queimam e passam, mas um amor que floresce como um campo em primavera, lentamente, suavemente, com raízes profundas. Passados alguns dias, em outro final de semana, Paulo decidiu levar Maisa a ir até o litoral. Helena, como companhia e agora responsável pelo bem-estar da menina, acompanharia os dois em uma casa de campo no litoral. Paulo falou de seu pai, do vinho, das estações. Helena ouviu com atenção, tocando os galhos como se lesse a alma das videiras. Na volta pararam à beira do lago. O céu refletia nos olhos dela como o espelho da própria serenidade. E Paulo, pela primeira vez em anos, desejou permanecer naquele instante para sempre. Mas nem todos os dias foram de sol. Certo dia, convidou-a para um passeio de barco com a pequena Maisa. Paulo queria mostrar à menina o prazer do vento no rosto, do barulho das ondas. No meio do passeio, o céu mudou de humor. Uma tempestade inesperada os envolveu. A água balançava o pequeno barco com fúria, e a menina se agarrou ao colo de Helena com medo. Paulo, aflito, lutava para manter o controle. Mas foi Helena quem, com voz firme e doce, acalmou Maisa, sussurrando orações e promessas de que tudo ficaria bem. E ficou. Voltaram encharcados, mas em segurança.
E ao entrarem em casa, Paulo olhou Helena com algo diferente nos olhos. Não só gratidão, mas reverência. Era como se naquele momento ele tivesse visto quem ela realmente era, uma mulher de fé, firmeza e ternura inquebrantável. A partir desse dia, algo mudou entre eles. Ainda que não dito, o amor começou a ocupar espaços maiores, preenchendo gestos, silêncios, presenças, e o coração dele, antes fechado como uma porta trancada, começou a se entreabrir. Porque amor às vezes é só isso, alguém que fica quando todos os outros vão. Na semana seguinte, Paulo convidou Helena para colher morangos em uma fazenda próxima. Esses momentos se tornaram cada vez mais desejados por Paulo. A presença de Helena lhe trazia paz, felicidade e calmaria, ao mesmo tempo que começava a sentir as pernas tremerem, toda vez que ela se aproximava com ternura e suavidade para lhe servir uma bebida ou uma comida. Mas a adorava o lugar, e Paulo queria dividir esse pequeno prazer com quem agora era parte indispensável do cotidiano deles. O dia estava claro, o ar cheirava a folhas úmidas e terra vermelha. Helena colhia os frutos com cuidado, como quem recolhe memórias doces do passado. Ele, desajeitado, deixou cair um cesto e se sujou de suco de morango na camisa branca. Ela riu sem malícia e se aproximou para limpar a mancha. Suas mãos se tocaram, e o tempo por um breve segundo parou. Não disseram nada, mas ali, naquele gesto mínimo, um mundo inteiro foi construído. Ao fim do passeio, ele segurou pela primeira vez a mão de Helena por mais tempo do que o necessário. E mesmo quando soltou, algo invisível os manteve ligados. Era como se, enfim, estivessem prontos para escutar o que o coração dizia em silêncio. Desde o início, havia amor. Não um amor urgente, daqueles que queimam e passam, mas um amor que floresce como um campo em primavera, lentamente, suavemente, com raízes profundas. Passados alguns dias, em outro final de semana, Paulo decidiu levar mais a ir até o litoral. Helena, como companhia e agora responsável pelo bem-estar da menina, acompanharia os dois em uma casa de campo no litoral. Paulo queria que Maisa passasse o final de semana aproveitando os dias na praia, já que ela amava os dias de brincadeira no mar. Helena, que nunca tinha visto o mar, ficou ansiosa para a chegada do dia. Joana a ajudou a fazer uma pequena mala com itens necessários para a estadia na praia. João lhe deu um lindo chapéu de palha com uma fita azul, envolto do chapéu, e uma linda bolsa de tecido cru, simples, mas ainda assim cheia de significados, combinando perfeitamente com o chapéu. E chegou o dia, foram de carro. Paulo dirigiu em silêncio e sempre a observar o carinho de Helena e Maisa. As duas estavam no banco de trás e conversavam o caminho todo, sobre diversos assuntos como histórias, canções e deveres escolares. No caminho, ao avistar de longe o grande e infinito mar azul, Helena não se conteve e a emoção foi consequente. Era como se ela estivesse em êxtase com a visão que tinha naquele instante. Em um pequeno momento, um filme passou em sua cabeça. A vida sem perspectiva no sítio, a gratidão pelo alimento todos os dias, o cansaço do trabalho pesado de todos os dias e a rotina remota que ela vivenciava. Agora, a cada dia fazia algo novo em sua vida. Uma lágrima rolou em seu rosto, olhando através da janela. Um sorriso largo se estendeu sobre o rosto de Helena. Estava tão grata que não tinha sequer palavras. Paulo, pelo retrovisor, apenas a observou em silêncio. Maisa a abraçou com ternura, com um sorriso de quem entendeu o momento. A praia estava deserta, o céu com tons dourados que pareciam pintados à mão. Helena, Paulo e Maisa andavam descalços, rindo entre as ondas que vinham e voltavam. A menina corria à frente, brincando de fugir da água. Foi nesse instante que Helena tropeçou numa pedra e torceu o pé. Tentou levantar sozinha, mas a dor não permitiu. Paulo, sem pensar duas vezes, a pegou nos braços. Caminhou pela areia, carregando-a como quem carrega algo precioso. E era. Sentou-se com ela sob uma barraca simples de palha, e ali, entre as brisas salgadas e o som das ondas, ela descansou com a cabeça apoiada em seu ombro. Nenhum dos dois falou de amor, mas tudo ali gritava sentimento. E quando seus olhos se cruzaram naquela tarde, não havia mais dúvida. Estavam apaixonados. Ele, por aquela mulher que restaurou sua casa e sua filha com delicadeza. Ela, por aquele homem que soube enxergar sua alma mesmo quando todos viam apenas simplicidade. Os dias que se seguiram foram doces, como o perfume do pão caseiro que ela fazia. Nas manhãs de domingo, tomavam café juntos, liam jornais antigos, passeavam pelo jardim de mãos dadas. E a menina, sempre por perto, parecia abençoar aquela união com seu sorriso mais sincero. O milionário não tinha a intenção de fazer uma proposta grandiosa ou de ajoelhar-se sob lustres nem oferecer joias caras. Naquela noite em que tudo mudou,
A mansão parecia respirar diferente. Havia no ar um perfume de lavanda vindo do jardim, e o céu, limpo como há dias não se via, estava salpicado de estrelas que brilhavam com timidez. A casa estava em silêncio, exceto pelo som dos talheres sendo guardados e da chaleira assobiando na cozinha. Paulo a chamou para tomar chá na varanda dos fundos, aquela que dava para o pomar onde a filha costumava brincar durante as manhãs. Helena apareceu com um vestido azul claro, simples, mas que parecia feito sob medida para aquela noite. O cabelo preso com uma fita de cetim, o sorriso tímido de quem não sabia que estava prestes a viver um dos momentos mais marcantes da sua vida. Sentaram-se lado a lado, as xícaras entre as mãos, o vapor subindo como se carregasse segredos entre eles. Paulo parecia inquieto, como se procurasse palavras dentro do próprio peito, mas Helena, com sua calma habitual, apenas esperava, não com ansiedade, mas com aquela fé silenciosa de quem confia nos desígnios da vida. Conversaram sobre coisas banais, o novo livro de histórias que mais a tinha adorado, o pão de ervas que ela havia aprendido a fazer com a cozinheira, as flores que estavam nascendo no campo de lavanda. Mas a voz de Paulo tremia por trás de cada palavra, e em determinado momento ele se calou. Observou o perfil dela sob a luz suave do poste do jardim, o brilho discreto da medalha que Helena sempre carregava ao pescoço, o modo como ela envolvia a xícara com as duas mãos, como se aquecesse não apenas o corpo, mas a alma. Então ele falou, não como quem planejou um discurso, mas como quem está prestes a entregar o coração nu. Sabe, eu já vivi coisas que não desejo a ninguém, e por isso, por muito tempo, achei que o amor não fosse mais para mim. Mas desde que você chegou, algo mudou. Mudou na casa, na minha filha e em mim. A voz falhou. Ele baixou os olhos, respirou fundo, e com sinceridade que não cabia em palavras rebuscadas, disse, você quer ficar? Ficar de verdade? Não era um pedido comum. Era um sussurro de entrega. Um convite à eternidade. Ela demorou um instante para responder. Não porque tivesse dúvidas, mas porque queria guardar cada segundo daquela cena no coração. Os olhos se encheram d'água, mas ela não chorou. Apenas sorriu. Um sorriso inteiro, carregado de tudo o que viveu até ali. As noites frias na fazenda, a rejeição silenciosa da cunhada, a incerteza na rodoviária, a longa viagem sem destino, o jardim da mansão, a primeira vez que a menina segurou sua mão. Todos os caminhos a trouxeram até aquele momento. E então, sem pressa, apenas assentiu com a cabeça, como quem diz sim para a vida. Ele estendeu a mão, ela a segurou com firmeza. Não houve beijo cinematográfico nem música tocando ao fundo, mas houve um silêncio tão cheio de sentido que parecia abençoar os dois. Maisa, que observava da porta sem ser notada, sorriu em segredo e foi para o seu quarto. Aquele dia ela dormiria sozinha, mas com o coração quente de amor e carinho, pela nova família que estava prestes a se firmar. E naquela noite o mundo ficou um pouco mais leve, a mansão um pouco mais viva. E o coração dela, enfim, encontrou o lar que sempre buscou. Paulo então se levantou devagar, foi até um pequeno aparador de madeira, próximo à porta, e voltou segurando uma caixinha, forrada em veludo azul marinho. Não era uma joia extravagante. Não havia diamantes imensos nem ouro reluzente. Era uma aliança de prata antiga, herdada da avó, guardada por anos como se esperasse o momento certo para ressurgir. O aro era liso, com um único detalhe discreto, uma inscrição por dentro, em letra cursiva antiga, que dizia, em ti encontrei abrigo. Ele abriu a caixa com mãos trêmulas. Ajoelhou-se não como manda a tradição, mas como dita o coração de um homem rendido, e com a delicadeza que só um amor sincero conhece. Segurou a mão dela, e antes de deslizar o anel em seu dedo, encostou os lábios sobre sua pele como quem beija uma flor prestes a desabrochar. O beijo foi demorado, solene, cheio de reverência, e naquela palma ele depositou não apenas um anel, mas uma promessa sem palavras, a de cuidar, respeitar e honrar aquela mulher como quem reconhece o milagre da vida ao seu lado. Helena observava tudo com olhos marejados, mas firmes. Não havia pressa em seus gestos, nem dúvida em sua respiração. Quando sentiu o frio do metal se acomodar no dedo anelar, não era apenas um objeto que se encaixava ali, era a história dela, que encontrava lugar. E quando ele ergueu o olhar, ainda ajoelhado, os olhos dos dois se encontraram num silêncio cúmplice que dizia tudo. Não havia mais ruído do mundo. Apenas aquele instante suspenso no tempo, onde dois destinos se uniam sem alarde, com a doçura que só os amores verdadeiros conhecem. Ela levou a mão até o rosto dele, como quem agradece sem precisar de som,
E ele, com os olhos úmidos, sorriu. Era um sorriso novo. O sorriso de um homem que voltou a acreditar. Na varanda, o vento soprou leve, como se acariciasse a cena. E foi ali, com um anel simples, um beijo na mão e um olhar profundo, que nasceu o amor mais bonito daquela casa. Não de paixão urgente, mas de ternura que se firma na alma. O dia do casamento amanheceu calmo, com uma brisa doce balançando as cortinas dos quartos e o céu vestido em tons de azul suave, como se o próprio tempo abençoasse a união que se aproximava. A cerimônia seria no jardim da mansão, entre lavandas e hortênsias, sob a sombra de uma figueira centenária onde a menina gostava de ler. A equipe de funcionários se mobilizou com alegria, e pela primeira vez em muitos anos, o riso se espalhava por cada cômodo da casa. João, o jardineiro, emocionado, cuidava pessoalmente das flores do altar, e a menina, radiante, ajudava a escolher os detalhes, as fitas, as velas, os pequenos arranjos presos às cadeiras. A noiva se vestiu no antigo quarto de hóspedes, agora tomado por luz e ternura. O vestido era simples, branco, de tecido leve que fluía como brisa. Ela usava os cabelos presos num coque baixo, com pequenas flores do campo entre os fios. Ao redor do pescoço, a mesma medalha de sua mãe. Um elo com suas raízes, um lembrete de tudo que a trouxe até ali. Paulo a esperava ao pé da figueira, com um traje de linho claro, olhos marejados e um coração que batia como se fosse a primeira vez. Quando ela surgiu ao longe, caminhando pelo corredor florido com passos lentos e firmes, todos prenderam a respiração. Ela não parecia apenas uma noiva. Parecia a própria personificação da serenidade. Doçura feita carne, força vestida de ternura. João, o jardineiro, seria o responsável por acompanhar Helena até o altar. E quando a viu atravessar o corredor improvisado no jardim, com vestido singelo e olhar sereno, chorou como um pai. Era ele quem a levara até aquele caminho. Era ele quem soube reconhecer nela o que ninguém antes tinha visto. Ele a conduziu com os olhos brilhando de orgulho e gratidão. Cada passo dela era uma resposta a todas as dúvidas que o destino lhe lançara um dia. Paulo, o milionário, agora marido, esperava no altar montado sob a árvore mais antiga da propriedade. Mesmo ainda distante, quando os olhos dos dois se encontraram, não havia mais passado, dor ou solidão. Só o presente repleto de sentido. Quando Helena chegou diante dele, Paulo estendeu a mão com um sorriso que não sabia esconder a emoção. Os olhos dos dois se encontraram, como se reconhecessem em outra vida. E naquele instante, mesmo sem palavra alguma, prometeram tudo um ao outro. A menina, ao lado da governanta, sorria em silêncio, como quem sabia que, enfim, tinha uma família inteira. Não apenas por laços, mas por amor, aquele tipo raro, feito de cuidado, escuta e tempo. O casamento aconteceu num entardecer simples, mas cheio de luz. Poucos convidados, flores do jardim, Maisa com vestidinho branco levando as alianças. E ali, entre promessas suaves e votos silenciosos, ela se tornou senhora da casa. Não pela riqueza, mas pelo amor que regou cada canto até fazê-lo florescer de novo. A cerimônia foi simples, quase silenciosa, com o som dos pássaros ao fundo e o vento balançando as folhas. O juiz de paz falou pouco. E quando os dois trocaram as alianças, foi como selar algo que já existia muito antes do sim. Depois do beijo discreto e cheio de significado, a mansão inteira pareceu respirar alívio, como se, enfim, houvesse harmonia. Na pequena recepção montada sob a pérgola, todos celebraram com gratidão e beleza, com variedades de pães e bolos, compotas de frutas e suco fresco. Havia muito mais que todo o luxo que Paulo poderia proporcionar. Havia amor, e isso bastava. Paulo fez um brinde breve e especial, olhando para Helena com os olhos de um homem salvo por um gesto de fé. Ela respondeu com um sorriso contido e olhos marejados. Maisa, correndo entre as mesas, parava de vez em quando para abraçá-la, como se quisesse eternizar aquela sensação de finalmente ter uma mãe. E o jardineiro, sentado num banco sob as lavandas, olhava tudo com o coração pleno, porque ali, diante de seus olhos, florescia uma história que ele ajudou a plantar e agora via desabrochar. A mansão, antes silenciosa e fria, pulsava de alegria. O casamento aconteceu num entardecer simples, mas cheio de luz. Poucos convidados, flores do jardim, Maisa com vestidinho branco levando as alianças. E ali, entre promessas suaves e votos silenciosos, ela se tornou senhora da casa. Não pela riqueza, mas pelo amor que regou cada canto até fazê-lo florescer de novo. A cerimônia foi simples, quase silenciosa, com o som dos pássaros ao fundo e o vento balançando as folhas. O juiz de paz falou pouco. E quando os dois trocaram as alianças,
Foi como selar algo que já existia muito antes do sim. Depois do beijo discreto e cheio de significado, a mansão inteira pareceu respirar alívio. Como se, enfim, houvesse harmonia. Na pequena recepção montada sob a pérgola, todos celebraram com gratidão e beleza, com variedades de pães e bolos, compotas de frutas e suco fresco. Havia muito mais que todo o luxo que Paulo poderia proporcionar. Havia amor, e isso bastava. Paulo fez um brinde breve e especial, olhando para Helena com os olhos de um homem salvo por um gesto de fé. Ela respondeu com um sorriso contido e olhos marejados. Maisa, correndo entre as mesas, parava de vez em quando para abraçá-la, como se quisesse eternizar aquela sensação de finalmente ter uma mãe. E o jardineiro, sentado num banco sob as lavandas, olhava tudo com o coração pleno, porque ali, diante de seus olhos, florescia uma história que ele ajudou a plantar e agora via desabrochar. A mansão, antes silenciosa e fria, pulsava de alegria. O riso da menina ecoava pelos corredores. Os empregados sorriam sem saber o motivo. A música do vento voltava a tocar os sinos do jardim. E o coração daquela moça simples, que um dia partira com nada além de uma medalha e uma mala de roupas, agora se enchia com o que há de mais valioso: amor, pertencimento, paz. Ela não precisou de fortuna, de beleza extravagante ou de grandes feitos. Bastou ser quem era, inteira, bondosa, sensível. Uma mulher feita de fé e coragem. E assim, sem alarde, tornou-se a alma viva da casa. Os dias que seguiram foram de sol e paz. A mansão, antes marcada por ecos e sombras, agora pulsava vida. As janelas se abriam para deixar entrar o canto dos pássaros. As cortinas dançavam ao som do vento. E a cozinha exalava perfumes de bolo recém-assado e café forte pela manhã. Ela cuidava de cada detalhe com mãos pacientes e olhos atentos. O marido, antes recluso, agora lia jornais em voz alta na varanda. Ria com frequência, planejava viagens em família. A menina crescia cercada de amor, livros e tardes no jardim. As noites eram de oração, histórias ao pé da cama, de promessas ditas em sussurros. A copeira da mala modesta e da medalha guardada agora era a senhora da casa. Não por título ou status, mas porque a casa lhe pertencia pelo afeto. E mais do que isso, ela pertencia àquela família. Não havia um dia em que ela não agradecesse a Deus, em silêncio, pelo inesperado caminho que a vida desenhou. Porque às vezes, o que parece fim é só o início do milagre que estava escondido no tempo. E assim, em silêncio e sem alarde, aquela moça que partiu com uma mala de roupas gastas, uma medalha presa ao peito e uma oração nos lábios, transformou o destino de uma casa inteira, e o seu próprio. Ela não gritou suas dores, apenas as ofertou ao tempo. Não exigiu reconhecimento, apenas entregou o melhor de si. Foi sua doçura que rompeu as barreiras do medo. Foi sua fé que sustentou os dias de incerteza. E foi sua presença, firme e leve como brisa de fim de tarde, que ensinou a um homem ferido e a uma menina solitária o significado de lar. Hoje, ela caminha pelos corredores daquela mansão com passos seguros, olhos calmos e o mesmo coração de quando vivia na roça. Ainda prepara o pão com as próprias mãos. Ainda faz a leitura noturna para a filha que agora a chama de mãe. E ao olhar para trás, não vê abandono, vê propósito. Porque às vezes, o que parece rejeição é apenas a vida dizendo: não é aqui. Minha filha, é mais adiante. A vida tem seus caminhos invisíveis, suas curvas inesperadas, suas respostas que chegam quando já não se pergunta mais. Helena, aquela moça simples, feita de paciência e coragem, não precisou de sorte, precisou apenas de fé. E talvez essa seja a maior lição, que a beleza da jornada não está em quantos aplaudem sua vitória, mas em quantos você consegue tocar com a sua verdade ao longo do caminho. Ela não quis ser vista, quis ser útil, e foi justamente por isso que brilhou. Tornou-se exemplo, inspiração, presença. Tornou-se lar para quem havia perdido o chão. E agora, quando caminha de mãos dadas com o marido e a filha sob as figueiras do jardim, ela não ostenta riquezas, ostenta paz. E isso nenhuma fortuna do mundo compra. Porque quem planta amor, colhe eternidade. E quem segue com bondade um dia, sempre chega aonde o coração sonhou, mesmo que não saiba o nome do destino. Se você chegou até aqui, lembre-se desta história sempre que pensar em desistir. Porque nem sempre o caminho será fácil, mas sempre haverá um sentido. Às vezes a vida exige que a gente deixe tudo para trás, para que encontre o que realmente importa. Aquela moça não tinha posses, tinha valores, não tinha influência, tinha fé. E foi isso que a guiou por uma estrada longa até um final, que não foi feliz por acaso. Foi construído com gentileza, com espera, com amor verdadeiro.
Talvez você esteja no meio da sua viagem de ônibus agora, entre a dor de uma saída e a esperança de uma chegada. E se estiver, que essa história te abrace, te inspire e te lembre. Há um lugar preparado para quem insiste em caminhar com o coração limpo. Porque o amor, quando é de verdade, sempre nos encontra. E quando encontra, cura, transforma e floresce.